Opa pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, mais uma vez, meu nome é Miqueias, sou desenvolvedor full stack. Atualmente trabalho em uma das universidades aqui da região onde eu moro, como desenvolvedor full stack. E bom pessoal, eu gravei um vídeo recentemente, né? Começando aí uma série para a gente poder desenvolver uma ferramenta aí para a gente poder agir nessa questão de financeira, né? Demonstrar aqui para vocês o primeiro vídeo. Então, para quem aí não assistiu no primeiro vídeo do canal, né? Recomendo bastante. É esse aqui, ó. Então, opa, pessoal, esse aqui é o primeiro vídeo, tá? Quem não assistiu aí eu recomendo. Ele foi feito ali aos 8 dias atrás, que é o começo dessa série aqui, onde a gente está desenvolvendo um sistema de finanças aí com Laravel, React e Docker. Além disso, a gente vai implementar a inteligência artificial. Voltando aqui, tá, pessoal? No vídeo passado, a gente começou ali a fazer basicamente a parte de criação, né, do sistema, nada de código ainda, a gente não mexeu basicamente em nada de edição de código, a gente só fez o Docker do sistema, nós basicamente só criamos nossa aplicação Laravel e utilizamos ali o Docker do nosso sistema, né. Então foi basicamente essas duas coisas que a gente fez no vídeo passado. Bom, agora eu fiz uma estruturação aqui basicamente para entender como é que vai ser esse sistema, tá? Então a gente vai ter aí basicamente o usuário, né? O usuário vai lá fazer o login. Esse usuário, né, ele vai ter ali diversas workspaces, tá? Pode ter muitos workspaces. O que vai ser um workspace? Um workspace vai ser um ambiente que ele vai ser configurado ali para ele, tá? Que esse usuário vai configurar, onde vai ter diversos tipos, né? O tipo principal que a gente vai fazer vai ser o tipo pessoal, que é o tipo aí onde o usuário vai poder cadastrar seu salário, suas contas a pagar, suas contas a receber, esse tipo de coisa, sabe? Então a gente vai ter ali os incomes e os outcomes, né? O que a gente chama assim, basicamente. Então, as receitas e as saídas de dinheiro. E aí, com base nisso, a gente vai fazendo outras coisinhas, né? Então, basicamente, vai ser isso. Então, o usuário vai ter muitos workspaces. Um workspace vai ter um tipo. Então, um workspace do tipo pessoal, por exemplo, vai ser um workspace responsável ali pela pessoa gerenciar suas próprias finanças pessoais. Aqui é um exemplo, basicamente, do banco de dados, de como vai ser. Então aqui a gente vai ter um usuário, a tabela users, por exemplo. A tabela users vai ter um relacionamento com a tabela workspace. A tabela workspace vai ter aí uma conta, vai ter contas bancárias lá, né? Junto com metas, categorias, as transações podendo ser transações de entrada de dinheiro ou saída de dinheiro, e os orçamentos, né? Que é basicamente ali quanto o máximo que eu posso gastar em determinada categoria, né? Então, basicamente vai ser isso. Aqui é um exemplo, basicamente, de como vai ser o income e o outcome, né? Como vai ser essa edição da entrada e da saída. A gente vai ter ali a descrição, né? O valor, a data, a categoria, né? Forma de pagamento. E aqui, basicamente, uma exibiçãozinha da básica, tá? Da tela. Como eu expliquei no primeiro vídeo, ainda não é um projeto completamente estruturado, é basicamente um projeto de estudos e ao mesmo tempo um projeto para aplicar práticas de boa de programação. Então a gente está aqui, basicamente o que a gente vai fazer agora, né? Esse aqui é o projeto, tá? Ele já está rodando aqui no Docker, então se eu vir aqui rodar um Docker PS, tá? Docker PS, vocês vão ver aqui todos os containers rodando, né? Foi onde a gente parou a última vez. Caso você tenha parado o seu container e não sabe como voltar ele, vou até colocar aqui, ó, Docker stop. Na verdade, existem duas opções, né? Ou eu posso fazer aqui um doc, por exemplo, do Docker PS para poder verificar todos os containers ativos, tá? Eu posso usar aqui o Docker stop e eu posso vir aqui, ó, copiar esse nome aqui, ó, esse finalzinho aqui, ó, Vite, fingerp.vite. Aí eu coloco aqui esses no containers aqui e eu paro todos eles ao mesmo tempo. Então, por exemplo, caso você tenha parado, né, assistido aquele vídeo e só agora voltou, né? Então você para poder voltar os containers todos de novo, você pode fazer um docker start e basicamente passar todos esses nomes aqui novamente, ó, igual, né? Eu passei aquela vez. Então você pode passar aqui de novo todos eles e ele vai startar esses containers e você vai ter acesso novamente ao seu sistema, tá? Então basicamente é isso. Vamos começar agora o desenvolvimento do nosso sistema. Essa tela de login, por enquanto, a gente vai ignorar tudo ela, tá? A gente vai ignorar essa tela de login, essa parte aqui, essa tela de login, a tela de create, a gente vai ignorar por enquanto. E vamos partir para a parte principal, que é
desenvolvimento ali do workspace, do usuário, esse tipo de coisa. Então eu vou criar aqui um usuário de teste user. Como eu expliquei anteriormente, a gente escolheu a opção na hora de criação do Laravel, que foi a opção de já ter uma autenticação pré-determinada. E o Laravel já oferece isso para a gente de forma muito mais rápida e básica, então a gente consegue trabalhar já sem se preocupar com questão de autenticação, porque o Laravel já nos oferece isso pré-configurado, tá? Então vamos aqui, vou criar um e-mail aqui, ó, teste@json.com. Vou criar uma senha aqui, uma senha basiquinha mesmo, tá? Do 1 ao 8. A gente vai cadastrar aí e beleza. Essa aqui é a nossa primeira tela, assim que a gente faz o login. É essa tela aqui, a qual a gente vai ser redirecionado, beleza? Aqui a gente tem algumas configurações, né? Por exemplo, aqui a gente tem o nosso menu lateral, a gente tem aqui o nosso perfil de usuário, a parte de settings, né? Onde a gente tem algumas coisas ali, ó, modo light, dark, né? Esse tipo de coisa, alteração do perfil, deleção de conta. Então já percebe que o Laravel ele já traz muita coisa pronta pra gente, o que facilita bastante o desenvolvimento, né? Então a gente pode começar já a fazer da forma mais e já pode começar a desenvolver sem se preocupar com nenhum outro tipo de coisa, né, de configuração, beleza? Vamos começar aqui então. Primeiro de tudo, tá? Eu vou criar uma migration para criar o nosso workspace, beleza? Então, o que são migrations, tá? Eu expliquei no vídeo passado, migrations são formas de configurar o banco. Vou até mostrar aqui para vocês. Deixa eu entrar aqui no The Beaver primeiro, tá? Mas migrations são formas da gente poder criar tabelas, editar colunas, remover tabelas, sem a gente precisar entrar no sem a gente precisar entrar no nosso banco, né? Fazer isso aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês. Aqui, estou usando o The Beaver para poder fazer isso. Vou pegar aqui uma query. Por exemplo, a gente não precisa ficar fazendo create table, né? Create table, por exemplo, workspace, né? Aí a gente faz isso aqui, ó, int, né? ID, que vai ser tipo int, vai ser um auto increment, né? Se não me engano é assim, dessa forma, não lembro. Basicamente dessa forma, tá? Então a gente não precisa fazer isso porque o próprio Laravel oferece essa questão de migrations pra gente. E é bem simples de fazer, tá? Vocês podem perceber aqui, ó. A gente vai criar uma tabela. Então aqui a gente está falando, ó, vamos criar uma tabela chamada users, tá? Nessa tabela ela vai ter um ID, tá? Nesse caso aqui vai ser um ID incremental mesmo, tá? Um inteiro incremental, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? A gente vai ter uma string nome, então vai ser do tipo varchar. A gente tem uma string e-mail, que é única. A gente tem um timestamp, né, que vai ser uma data, basicamente, que pode ser nulo. E aqui a gente tem vários outros tipos de coisa, né. Então, para começar, vamos primeiro criar nossa migration para a gente poder criar nossa tabela de workspace, beleza? Então, para isso, a gente vai entrar no nosso container, né? Então, para entrar no nosso container, a gente vai fazer esse comando, tá? Então, esse comando aqui ele é responsável para a gente poder entrar dentro do nosso container. E aqui dentro eu vou dar um ls para vocês poderem ver que a gente tem todos os arquivos que estão aqui. Eu expliquei na aula passada, no vídeo passado, que esses arquivos que estão dentro do container são diferentes dos arquivos que estão fora do container. E o porquê isso acontece, tá? Vou mostrar aqui para vocês o nosso Docker Compose, que é mais simples. Quando a gente começou a desenvolver o nosso Docker Compose, a gente fez essa linha aqui, ó, a linha 9. O que acontece? O container, ele é um ambiente isolado, né? Ele é um ambiente isolado. Uma vez que você dá o Docker Compose up, né? A gente pega todos esses arquivos, inclusive aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, onde acontece isso, tá? Nessa linha 27 aqui, ó, desse copy.
que ele está fazendo? Ele está pegando todos os arquivos que estão aqui, ó, está fazendo uma cópia para esse repositório aqui dentro do nosso container. Então, o container ele é um ambiente isolado. E o que acontece? O container ele é um ambiente isolado. Então, para que a gente possa ficar editando nossos arquivos aqui dentro, por exemplo, e ao mesmo tempo edite os arquivos aqui dentro, a gente precisa fazer uma coisa chamada um volume específico para esse tipo de situação, que é esse volume aqui, ó. E o que ele faz, tá? Ele basicamente pega esses arquivos e espelha para dentro do container, e a gente não precisa mais ficar dando um Docker Compose up para que sempre que a gente faça uma alteração no arquivo, então essa alteração seja visível nos arquivos aqui dentro e visível, por exemplo, nessa parte aqui na visualização aqui. Então, dessa forma, a gente consegue trabalhar de forma muito mais simples. A gente vai rodar aqui um comando chamado php artisan migrate, create, make no caso, make model. O nome da model vai ser workspace -m. O que a gente está fazendo, tá? O que esse comando ele faz? Esse comando ele é responsável, o php artisan é um comando, são comandos que o próprio o Laravel oferece pra gente, tá? Opa, calma aí. php artisan list, se eu não me engano. Aqui. O PHP Artisan, tá? Ele é uma série de comandos que o próprio Laravel oferece pra gente para que seja mais rápido o desenvolvimento. Então aqui, ó, por exemplo, eu tenho comandos do tipo db, que são comandos de banco, eu tenho comandos do tipo diversos comandos que a gente pode utilizar, tá? Para a gente poder fazer as coisas. Por exemplo, os comandos do tipo make, tá? Que são comandos que servem para a gente poder já criar criar código já para que seja mais rápido o nosso desenvolvimento. Então, por exemplo, pega esse aqui exemplo, ó, make model, que é o comando que a gente está fazendo, tá? Ele create a new eloquent model class. Então ele vai criar uma nova model, que é isso aqui, ó, basicamente, tá? Ele vai criar isso aqui pra gente. Isso aqui é o que é o básico que a gente vai usar para trabalhar. Por exemplo, eu não preciso, utilizando a model, tá? Eu não precisaria mais poder fazer um select from users para poder pegar todos os usuários e então converter isso aqui para um objeto, né? E aí então poder acessar aqui no nosso controller, e então a gente conseguir trabalhar com os dados do nosso banco. Não tem necessidade disso. A model ela justamente faz isso para a gente, tá? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, a model user ele é justamente a tabela user. Então ela vai me trazer todos os dados da tabela user e eu consigo trabalhar como forma de objeto forma de objeto com esses dados do banco, tá? Então a gente vai fazer aqui basicamente o seguinte, eu vou voltar aqui o comando que eu estava utilizando, php artisan make model workspace -m. Tá? Então o que eu tô falando? Eu tô falando, ó, PHP, eu quero criar uma model, tá? Com o nome workspace, e o "-m" no final é uma flag para poder junto já criar a minha migration. Então quando eu fizer isso, vocês vão perceber que dois arquivos vão ser criados, tá? Tanto a minha model quanto a minha migration. Eu poderia até fazer um comando "-c", que também criaria uma controller pra gente, tá? Então eu vou fazer esses comandos utilizando essas duas flags, tá? "-m", "-c", e vocês vão ver que vai ser criado 3 classes pra gente, para que a gente possa trabalhar, tá? Então aqui, ó, a gente criou aqui o que acabou de ser criado, tá? Criou aqui a nossa model, o nosso migration e o nosso controller, beleza? Então vamos aqui eu vou rodar um comando para liberar a permissão para escrita e nesses arquivos. O que acontece? A gente está utilizando o Linux, tá? Então eu preciso liberar a permissão desses comandos assim que eles são criados,
Porque eles estão sem permissão de escrita, tá? Então, para liberar essa permissão escrita, eu vou fazer aqui, ó, chmod -r, tá? -r maiúsculo, 777. E eu vou pegar toda essa rota aqui, né? Toda essa local onde está o arquivo, né? chmod -r 777, vou copiar aqui e agora eu tenho permissão para escrever nesse arquivo. Vou fazer o mesmo para os outros. Beleza. Agora a gente pode ver aqui, ó, na nossa model que foi criado uma nova classe para gente, tá? Essa classe aqui é a classe responsável por pegar para nós os nossos objetos da tabela Workspace, beleza? Então aqui é a nossa model. Eu vou entrar aqui agora no nossa migration para a gente poder criar as colunas que terão dentro da nossa tabela, beleza? Então aqui, ó, o que eu estou especificando, tá? Sempre que eu rodar essa migration, então para isso que serve esse comando up, sempre que eu rodar essa migration, a gente vai criar essa tabela, tá? Onde essa tabela vai ter uma coluna de ID e uma coluna de timestamp, beleza? Timestamp é basicamente o created e o updated, tá? Ou seja, quando foi criado e quando foi editado. A última vez que foi editado, esse comando é muito bom para a gente poder, essas duas colunas são muito boas para a gente poder dar manutenção e entender basicamente onde estão as coisas, beleza? Agora a gente vai então fazer o que? Nós vamos fazer o seguinte, vamos rodar aqui o que eu quero nessa minha tabela de workspace. Eu quero primeiramente, tá? O ID, obviamente. Eu quero ter um name, tá? Então eu vou colocar aqui tipo string name, tá? E vai ser no máximo 50 caracteres. 50 caracteres como assim, né? Então, basicamente isso aqui, se vocês estão mais acostumados a banco de dados, né? Isso aqui vai ser basicamente um varchar, tá? De 50. Basicamente isso, o que ajuda bastante aí no entendimento, tá? A gente vai fazer aqui um table também, enum, tá? O que são os enums? Vão ser os tipos do nosso workspace, beleza? Nós teremos aqueles tipos que eu especifiquei aqui, ó, no ScaleDraw, tá? Seu tipo pessoal, família, empresa, investimento, tá? Por exemplo, pessoal vai ser para gerir nossas finanças pessoais. Família vai ser para gerir as finanças pessoais da nossa família. Empresarial para gerir as finanças pessoais, as finanças da nossa empresa. Investimento para nós acompanharmos a nossa carteira de investimentos em outras situações. Então, basicamente, vai ser esses 4 tipos, por enquanto. Como eu falei, né, esse sistema ele vai ser bem melhor, mas por enquanto a gente vai fazer só o pessoal por enquanto, beleza? Então eu vou colocar aqui, ó, personal, tá? Tipo personal vai ser o tipo family, o tipo company, e o tipo investment, beleza? Então serão esses 3 tipos, esses 4 tipos, e o default, ou seja, sempre que for criado um workspace, o padrão vai ser pessoal, beleza? Então, sempre que um workspace novo foi criado e não foi passado nenhum tipo de valor, né, vai ser basicamente o tipo pessoal, o default, tá? Eu esqueci de passar aqui na frente o nome da nossa coluna, tá? E vai ser basicamente type. Dessa forma, nós conseguimos definir aí qual é o nosso tipo de workspace, beleza? Eu vou colocar aqui um table boolean também, tá? Executive, ou seja, está ativo, default, true, tá? Então, dessa forma, a gente consegue basicamente aí trabalhar, beleza? É bem simplesinho mesmo por enquanto. Esse aqui é a nossa estrutura da nossa tabela, bem simples, que é o que? Um nome, né? um nome do tipo varchar, tá? 50. Um enum, tá? Do tipo personal, family, company, investment. E um se está ativo ou não, tá? Então essas são as nossas colunas. Vamos rodar agora aqui a migration para vocês poderem perceber
como é que foi criado lá no nosso banco. Vou entrar aqui no nosso The Beaver, só para vocês verem aqui quais tabelas a gente tem. Por enquanto, a gente tem só o Cache, Cache Locks, Fail Jobs, Jobs Batch, essas tabelas aqui. Vocês percebem que não tem nenhuma tabela chamada Workspace, tá? Mesmo se eu fizer um refresh aqui, não tem nenhuma tabela com esse nome, beleza? Mas a partir do momento que eu fizer um PHP Artisan Migrate, beleza? A partir do momento que eu rodar esse comando, vai ser criada nossa tabela no nosso banco de dados, beleza? E aqui ele mostra pra gente, ó, nessa data aqui, create workspace table done. Levou esse tanto de tempo para ser feito, beleza? Voltando aqui, ó, se eu der um refresh agora, vocês vão perceber que a gente tem o nosso workspace aqui. Faltou uma coisinha que é bem importante e a gente acabou esquecendo, mas que é uma parte boa para a gente poder visualizar também um outro aspecto, tá? Bom, eu acabei esquecendo de colocar o relacionamento com a tabela de usuário, tá? Por quê? Porque um usuário tem vários workspaces, então eu preciso colocar aqui o ID do nosso usuário, tá? Até mostrar aqui um exemplo para vocês, para vocês poderem visualizar. Deixa eu ver aqui, ó. É justamente esse código aqui que a gente vai utilizar. Então eu venho aqui, ó, e coloco dessa forma, tá? Ou seja, eu estou pegando a tabela foreign ID, eu estou pegando um ID, tá, nessa tabela. Eu estou pegando na tabela, vou até colocar aqui para vocês entenderem melhor, user, acho que é user, se eu não me engano, users, ou seja, na tabela users, tá, eu estou pegando o ID dela e falando aqui, a partir desse momento vai precisar, essa tabela vai pertencer a um usuário e sempre que esse usuário for deletado, essa tabela de workspaces também vai ser deletada por conta desse cascade on delete, beleza? Então aqui, ó, vou até mostrar para vocês o que a gente errou e o que a gente faz nesse caso para que a gente possa corrigir, beleza? Então aqui, mostrar aqui, ó, workspaces, beleza? Fazer um select aqui, ó, vocês vão perceber, calma, workspaces, beleza? Assim. Aqui eu vou fazer um select e vocês vão perceber aqui, ó, que nossa tabela foi criada, tá? Agora, né, eu vou rodar um comando para voltar os nossos dados, tá? Como assim? Bom, eu acabei criando a tabela, mas eu errei um valor que era para ter nela e não tá. Então, para que eu possa fazer, para voltar, deletar essa tabela e recriá-la novamente, eu vou rodar esse comando aqui, ó, php artisan migrate refresh step 1. Bom, e agora o que aconteceu, tá? Bom, vocês estão percebendo aqui, ó, que ele fez o seguinte, ele pegou nossa tabela de workspace e ele fez um rolling back, ou seja, ele executou essa função aqui de baixo, ó, que é a função down. O que ela está fazendo? Drop if exist, ou seja, ela está deletando a nossa tabela, tá? Enquanto essa aqui cria a nossa tabela, essa aqui deleta a nossa tabela, beleza? Então ela deletou e aí depois ela criou novamente a nossa tabela. O step -1 aqui é para especificar que se eu remover, por exemplo, isso, se eu fizer aqui um php migrate refresh sem o step, o que vai acontecer? Ele vai criar todas as minhas migrations de novo, ou seja, ele vai deletar todas as minhas tabelas e recriar todas elas novamente. Então agora a gente deve estar nem mais logado aqui, ó, deve dar um erro, pedir para a gente logar, porque o nosso usuário não existe mais, beleza? Então vou voltar aqui e vou criar esse usuário novamente. Beleza? Criamos nosso usuário novamente. E agora aqui nós temos nossa tabela com relacionamento user ID de forma correta, tá? Então aqui você pode até perceber aqui, ó, que o user ID é do tipo int not null, beleza? Então agora aqui a gente tem
a nossa tabela de workspace criada com sucesso. Segunda coisa que a gente vai fazer é configurar o nossa model, tá? O que acontece? Eu vou rodar aqui, abrir o terminal para vocês verem uma situação de como a gente pode acessar, de como normalmente a gente acessa, tá? A nossa tabela. Quando eu rodei aquele comando php artisan, esse comando aqui, ó, php artisan make model workspace, tanana. Quando eu fiz esse comando, automaticamente o Laravel é inteligente o suficiente para entender que essa minha model de workspace pertence, né? É a representação da minha tabela de workspace. Então, o Laravel é inteligente o suficiente para entender essa situação. E aqui basicamente está explicativo isso, né? Então se eu fizer esse seguinte comando aqui, ó, eu acho que é melhor entrar por aqui mesmo pelo terminal. Se eu fizer aqui, ó, php artisan thinker, o que é o thinker, tá? O thinker é uma forma da gente poder trabalhar com as models em um contexto de terminal, tá? Então, se eu fizer esse seguinte comando aqui, ó, workspace, tá? App barra, colocar o diretório onde tá, né? Models barra workspace barra all. Tá vendo que ele tá trazendo pra gente agora um varrer vazio? É porque nós não temos dados aí dentro, tá? Mas se eu fizer o seguinte, tá? Create, beleza? E agora eu tô passando aqui um user ID, que vai ser do tipo 1, tá? Um name, que vai ser, sei lá, teste. Ele não deixou, tá? Essa criação do nosso dado, justamente porque a gente não configurou a nossa model de uma forma com que a gente possa permitir quais dados podem ou não ser alterados por ela. Então, para isso, a gente vai fazer exatamente como como essa model de user fez, tá? Utilizar esse file label aqui. Então, eu vou copiar aqui o import, pegar aqui e colocá-lo aqui, tá? E fazer basicamente dessa forma. Copiar isso aqui também, que é mais simples, tá? Então, vou pegar aqui, a gente vai ter o name, né? Vamos ter o type, e vamos ter um isActive, e name type isActive e um outro que é o user ID. O que eu estou especificando aqui, tá? Eu estou dizendo, ó, que agora, né, o que eu posso fazer? Agora aqui, né, basicamente estou especificando que na nossa tabela, né, a gente vai poder editar, poder inserir valor na nossa coluna user ID, name, type, isActive. Ou seja, agora sim, se eu executar, cliquei aqui errado, se eu executar esse comando aqui, ó, agora sim a gente vai criar um workspace para o nosso usuário, tá? Usuário 1, que é o mesmo usuário que a gente acabou criando. Então, se a gente vir aqui, ó, users, né, o ID 1, teste user, a gente vai acabar criando um workspace. Vocês podem perceber que não tem nada aqui, tá? Na nossa tabela de workspace, estava completamente vazia, mas se eu executar esse comando, do workspace, create, add file label property. Ah, sim, porque eu preciso parar o PHP Artisan Thinker e voltar ele novamente, tá? Então, se eu executar agora esse comando, tá? Pum, a gente acabou criando nosso usuário no nosso banco. A gente acabou criando usuário, não, a gente acabou criando, né, o nosso workspace no nosso banco, tá? Então, a gente tem agora uma workspace com o nome user aí, com o nome teste, que foi criado nesse dia aqui, né? Com o ID 1, o nome teste. E se a gente fazer um select no nosso banco, vocês vão perceber que basicamente já temos aqui o nosso workspace criado, beleza? Tranquilo? Agora o que a gente vai fazer é basicamente criar a nossa tela de criação do nosso workspace. Mas essas questões elas vão ficar aí para o próximo vídeo, tá? No próximo vídeo a gente vai começar a parte de criação da tela, tá? Trabalhar ali com React e fazer essa interligação entre o React
e o nosso back-end Laravel, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado até aqui do vídeo. Caso vocês não tenham entendido ou ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários, tá? Eu vou responder aí sempre que eu puder. Então, estou sempre disponível a responder e a tirar dúvidas. Espero que tenham gostado do vídeo até aqui. Muito obrigado e é isso e até a próxima.